Amigos do Globo Esporte, boa tarde para todos vocês. Fim de semana chegando com friozinho e com preocupação por torcedor do São Paulo. Por causa da negociação de dois jogadores, o Luiz Araújo e o Thiago Mendes, sendo negociados com o Lille da França. Então já vamos direto ao CT do Tricolor para conversar com o Andrei Kampf, que vai trazer para a gente todas as informações. Boa tarde, Andrei. Oi, Abel, muito boa tarde a todos. Pois é, a janela de transferência para o futebol europeu ainda nem abriu e o São Paulo já está faturando com ela. Como você disse, o Lille da França vai levar Luiz Araújo, atacante, 21 anos, e Thiago Mendes, volante, 24. Um negócio que deve render para os cofres do Tricolor cerca de 50 milhões de reais. A gente lembra que no início da temporada o São Paulo já vendeu o zagueiro Lianco, também o atacante David Neres, o Gilvan, em negócios que reforçaram o caixa do São Paulo em cerca de 80 milhões de reais. Em 2015, o São Paulo passou por um desmanche no meio da temporada, era treinado pelo Juan Carlos Osório, o técnico que comandava a equipe na época, e o então goleiro, Rogério Ceni, falou sobre esses negócios, dizendo que, claro que o caixa é importante, mas conquistas também são, fazendo uma referência de que time que se desmancha no meio da temporada abre mão de conquistar títulos. Ele foi perguntado hoje na entrevista coletiva que deu aqui no centro de treinamento sobre isso pelo repórter do Globoesporte.com, o Marcelo, e a gente vai ouvir o que respondeu o técnico do São Paulo. Vamos lá. Em 2015, o São Paulo, comandado pelo Osório, teve aquele desmanche, perdeu, se não me engano, 8 ou 9 jogadores. E você, numa entrevista pós-jogo contra o Atlético Paranaense, disse que o dinheiro, de um jeito ou de outro, se arrumava, mas que brigar por títulos e conquistar coisas era muito importante. Eu falei isso? Hã? Veja bem, eu acho que a necessidade, na maioria dos clubes brasileiros, nós sabemos que existe a necessidade de ser efetuada uma venda, mínimo uma venda por ano para equilibrar as contas, né? Isso não é uma exclusividade do São Paulo. Talvez com uma ou outra exceção no Brasil, um ou dois times, exista essa possibilidade de acontecer vendas. O que eu posso te dizer é que se algum atleta deixar o São Paulo, por alguma negociação que o clube acha que seja boa, bacana para o clube, nós vamos tentar no mercado ir atrás rapidamente de um outro jogador. É o máximo que eu posso dizer para você. Claro que o São Paulo não confirma esses negócios, como a gente disse, a janela de transferência para a Europa só abre na semana que vem. Mas pelo que a gente apurou, todos no clube já dão como certa a transferência do Luiz Araújo para o Lille da França. Agora o Thiago Mendes, vai haver um esforço muito grande da diretoria do São Paulo e também do técnico Rogério Ceni para que ele fique, pelo menos até o final do ano, no Tricolor. São Paulo que joga no fim de semana contra a Ponte Preta e Luiz Araújo, até o momento, está confirmado para começar essa partida. Abel, você. Obrigado, Andrei, pelas informações ao vivo do CT do Tricolor, e o Casão já está aqui com a gente para comentar essa negociação do São Paulo com o Lille da França. O que você acha, Casão? O torcedor do São Paulo certamente fica apreensivo. Aí o clube precisa do dinheiro. Como é que fica? Não, os clubes brasileiros vão correr esse risco. A janela vai abrir, todo ano acontece isso. Mas eu acho que o São Paulo está vendendo jogadores muito jovens, né? O Luiz Araújo está começando a se firmar agora no time profissional. O David Neres estava começando a se firmar e foram vendidos, né? O Thiago Mendes é um jogador mais rodado, mas eu acho que o São Paulo tinha que segurar esses jogadores mais jovens para pelo menos começar uma história no clube, fazer alguma coisa que seja interessante para o jogador também, para o torcedor e para o clube. Eu sei que corre o risco de contusão, perde uma vaga, o jogador às vezes quer ir também, mas eu não concordo, eu acho que tem que segurar mais o jogador. Aí pode-se falar assim, pô, o Palmeiras não vendeu o Gabriel Jesus? Ele vendeu, mas jogou um ano no Palmeiras, foi campeão brasileiro, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, é o titular absoluto. Aí vende mais valorizado. Então, ganhou a medalha de ouro, aí é um risco. Ele poderia ter se machucado, mas não se machucou. Então, eu acho que tem que pensar positivamente. O São Paulo poderia ganhar mais com o Luiz Araújo e poderia ter ganhado mais com o David Neres
deles se eles permanecessem aqui. Mais ou menos como aconteceu muitas vezes com o Santos, com o Santos Neymar, segurou o Neymar. próprio Grêmio, né? Com o Wallace, Luan. Tem o Luan agora. O Luan é um ótimo jogador, faz parte da lista do Tite toda hora. Foi campeão olímpico, já vai para a Europa, mas está fazendo história no Grêmio. Você gosta de basquete, Casão? Adoro. Viu a final ontem, primeiro Ontem eu jogo? não vi que eu tava mal, Gabriel. Tava de cama. Então você vai ter aqui uma pequena amostra do que foi esse primeiro jogo. O Golden State, jogando em casa, venceu e uma atuação de gala do Kevin Durant. Kevin Durant, que foi pro Golden State para tentar o seu primeiro título da NBA, fez 38 pontos, 8 assistências, 8 rebotes. Foi um show realmente. E nem o LeBron James conseguiu evitar a primeira vitória no jogo 1, né? O próximo jogo, o jogo 2, vai ser no domingo também, na casa do Golden State. Show do Kevin Durant. Daqui a pouco a gente volta com informações de Corinthians e Santos, o grande clássico desse fim de semana, e com uma imagem impressionante de violência no jogo da Sul-Americana. Carrossel de atrações neste domingão. Tem o desafio musical do Ding Dong e as estrelas das transformações do Show dos Famosos. Depois do futebol, entra em campo o time do Faustão na sua televisão. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. No Jornal Hoje, a produção da indústria tem o maior crescimento para o mês de abril desde 2013, mas o setor ainda está longe de superar a crise. A polícia começa a analisar 60 fuzis apreendidos em operações no Rio. O ministro Edson Fachin analisa um novo pedido de prisão para o ex-deputado Rodrigo Loures, flagrado correndo com uma mala de dinheiro. As repercussões no mundo depois que os Estados Unidos anunciaram a saída do Tratado do Clima de Paris. E o Tô de Folga dessa sexta-feira te leva até o litoral de Sergipe, Pirambu. Até já! Amigos, Globo Esporte de volta agora para falar do grande clássico Corinthians e Santos, hein? Amanhã, às 7 da noite, na Arena do Corinthians. Já começando com uma informação legal para o torcedor do Corinthians sobre o Jadson. O Jadson está recuperado das dores na coxa. Tinha ficado fora aí de 2 treinos durante a semana. Voltou a treinar normalmente e vai para o jogo. O Corinthians, com Jadson, tenta a 3ª vitória seguida no Brasileirão, nem que seja por 1-0. Já dizia o dicionário, goleada, substantivo feminino, futebol, vitória por ampla diferença de gols. Mas o conceito está muito amplo. Para mim, 3-0 é um grande resultado. Agora, goleada é a partir de 4. Agora, para os torcedores corintianos, esse conceito de goleada é um pouco mais confuso. Vem cá, 4-0 é goleada? Lógico que é. A pergunta é, 1-0 é goleada? Maravilhoso, não tem coisa melhor. Não tem como... Não tem emoção melhor do que 1-0 também. Nos 45 ainda. É isso mesmo, o Corinthians é o time das goleadas por 1-0. Gol do Corinthians! No Brasileiro, 1 empate e 2 vitórias. As duas por 1-0, é claro. O Corinthians vence a 2ª do campeonato. Resultados que deixaram o Corinthians no alto da tabela. Mas essa história não é novidade, não. Parecia que o Tite tinha mais, mas o Carille conseguiu superar o Messi, né? Ah, Tite, como falar de 1-0 e não lembrar de você? Em todas as passagens pelo Corinthians foram 196 vitórias, 65 por 1-0. Mas o Carille parece que aprendeu direitinho.
Tite foi um cara que ajudou muito ele, mas o que está acontecendo agora, o mérito total é do professor Carille. Carille tem 18 vitórias pelo Corinthians, mais da metade por 1-0. Ferroviária, São Bento, Caldense, Novo Horizontino, Audax, Palmeiras, Santos, Botafogo de Ribeirão Preto, Vitória e, Atlético Goianiense. Lógico que ganhar jogos de 2, 3 para ter tranquilidade no jogo, lógico, mas às vezes não se consegue. No final das contas, acabou o jogo 1-0, são 3 pontos. E se comparar com outros times de São Paulo, a diferença fica maior ainda. Em 2017, 23% das vitórias do Palmeiras foram por 1-0. No São Paulo, foram 15%. No Santos, 20%. No Corinthians, pasmem, 55% das vitórias foram por 1-0. Pode se questionar, é 1-0, mas a vitória dá tranquilidade, dá confiança. Sempre que ganha, dá confiança, aumenta a confiança. Torcedor corintiano, suas definições de goleada foram alteradas. Agora, a ampla diferença de gols pode ser por 1-0 mesmo. O Santos tenta a reabilitação, perdeu do Cruzeiro na Vila Belmiro na última rodada. Então vamos às notícias do Peixe com Renato Cury, ao vivo lá no CT. Boa tarde, Renatinho. Fala, meu amigo Abel Neto, muito boa tarde aos amigos ligados no Globo Esporte. O que a gente já sabe com certeza é que o Santos vai de roupa nova para esse clássico. Apresentou ontem o segundo uniforme, aquele listrado branco e preto. A gente tem algumas imagens aí do lançamento de alguns jogadores que serviram de modelo, o zagueiro Gustavo Henrique, o atacante Ricardo Oliveira. Então isso já está definido, que o Santos vai de roupa nova. Agora o Dorival Júnior comandou o último treino preparatório hoje pela manhã, antes do clássico. Daqui a pouquinho eles já sobem para São Paulo para concentração. E olha, o Zeca não apareceu no gramado hoje não, viu, Abel? É dúvida, ele foi substituído no intervalo na partida do último fim de semana contra o Cruzeiro. É a mesma perna por onde ele passou por uma artroscopia, né? A artroscopia é um procedimento no joelho. O problema dele nesse momento é muscular, mas também é na perna esquerda. Essa é uma das dúvidas do Dorival Júnior. Lucas Lima segue impossibilitado de atuar. Existe também essa dúvida. Quem será o jogador que vai armar o Santos no clássico contra o Corinthians? Dúvida, hein, Abel? Beleza, obrigado, Renato Cury, ao vivo lá do CT do Santos, na Baixada Santista, com as informações do Peixe, hein? Amanhã, 7 da noite, na Arena do Corinthians, Corinthians e Santos. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, uma imagem... O atendimento ainda no campo, uma pedra, teoricamente, veio da arquibancada. É incrível como que o cara consegue fazer isso, né? Tirar uma pedra e ainda acertar o jogador lá. Bom, o jogo terminou 1-1, a vitória do Oriente Petroleiro por 8-7 nos pênaltis, e o time da Bolívia está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos falar agora da Liga dos Campeões da Europa, jogão amanhã, hein? 3h45 ao vivo aqui na tela da Globo, Juventus e Real Madrid. O jogo vai ser lá em Cardiff, no país de Gales, onde está Eric Faria. O castelo de 2000 anos fica no coração de Cardiff, capital do país de Gales. Cenário que poderia ser para um filme com Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones, hollywoodianos e galeses. Mas lá no alto vemos um dragão, símbolo da resistência por aqui, protegendo a orelhuda. Sábado, a história também terá emoção, drama, heróis, mas sem nenhum roteiro pronto como no cinema. Por 90 minutos ou mais, o mundo vai parar um pouquinho. É o dia da final da Champions. O castelo moderno, que vai coroar o rei do futebol europeu, será o Estádio Nacional, construído em 1999 e com capacidade para 74 mil torcedores. É o segundo maior estádio do mundo com teto retrátil. Um espetáculo que terá brasileiros, não só em campo. O campeonato é o melhor campeonato do mundo, né? De todos os melhores jogadores. E esse jogo é o maior evento do futebol do ano. É um baita evento, né? A organização é um exemplo para o nosso futebol, né? A cada ano, a decisão da Champions se torna um evento mais próximo da gente. Lemos as notícias, acompanhamos sobre os times, sobre os jogadores,
tudo acaba ganhando relevância. Esse bar chamado Elevans, por exemplo, sabe quem é o dono? O Gareth Bale, galês e camisa 11 do Real Madrid, a contratação mais cara da história do clube espanhol. Aliás, falar de dinheiro numa final de Champions assusta. Se somarmos os investimentos do Real e da Juventus em seus elencos, chegamos à indecente quantia de 4 bilhões de reais. Em campo, teremos pelo menos 5 jogadores entre os mais caros de todos os tempos. O Real Madrid busca o 12º título, é o atual campeão. A Juve quer voltar a dominar, tem 2 conquistas. E essa, se vier, será invicta. Quem leva? Juventus. Juventus. O Real Madrid já ganhou muito, né? Tá na hora do Juventus. Uma taça cobiçada. Um dragão. Já sabem como vou encerrar a reportagem, né? Vai pegar fogo. Tem tudo para ser jogão, né? Que você vê ao vivo aqui na tela da Globo com Galvão Bueno e equipe às 13h45. Mas a Globo vai ter uma transmissão exclusiva para o cinema com Kleber Machado, Caio Ribeiro e Felipe Andreoli. Tá interessado em ver no cinema? Vai lá no globonocinema.com.br. A gente volta daqui a pouquinho com mais um episódio da série Treinamento de Choque. Japa levou 1 giga a mais. Porque recarreguei R$30. Vivo Turbo é de primeira. Mas se eu for postar zoeira, meu gato dançando forró. Japa tem a dó. Minha voz sem dentadura. Ai, criatura. Japa, vou te falar. Usa este giga pra passar no vestibular. Vivo Turbo. Recarregue R$30 e ganhe 1 giga de bônus. Imagina se na hora de comprar um carro você pudesse percorrer o país para encontrar a melhor oferta de todas. A Chevrolet aceitou o desafio e fez isso por você. Desafio Nacional Chevrolet. São carros com tudo que você procura, inclusive descontos de até R$10 mil e taxa zero em até 36 vezes. Acesse o site e confira. Desafio Nacional Chevrolet. É a certeza de fazer o melhor negócio do território nacional. Mas corra, porque as ofertas são limitadas. Atenção, se você achou que já tinha visto o Ricardo vender de tudo, você está enganado. Ele sempre sai na frente da concorrência trazendo novidades. Veja só no site da Ricardo Eletro você encontra o Hero. 20 GB de memória para armazenamento de 10 mil fotos e vídeos no celular. E ainda proteção contra vírus e roubo de senhas. Um conjunto de aplicativos para celular por apenas R$ 6,99. Isso mesmo, só R$ 6,99 por mês. Contrate o Hero em qualquer loja Ricardo Eletro ou no site. Aqui você decide onde quer comprar. Ricardo Eletro, preço pra tudo. O novo Listerine Anticáries ajuda você a lutar contra as cáries com dentes 2 vezes mais fortes. Vai ver, é por isso que usuários de Listerine têm 2 vezes mais chances de conhecer alguma arte marcial. Ou quase marcial. Combata as cáries e sinta-se preparado para tudo. Até para um combate monstro de luta livre. Use o novo Listerine Anticáries. Solta esse monstro. Dono do meu nariz. Dono de uma ideia nova. Dono de uma garagem. De um andar, de vários andares. Dono do mundo. Não importa se você tem uma empresa, está numa empresa ou é uma empresa. A gente não pode parar de se reinventar para você. Somos parceria, soluções digitais, soluções de pagamento. Somos Itaú Empresas. Qual é a idade dessa guitarra? Isso é moderno ou ultrapassado? Cabeça jovem combina bem em cima de qualquer corpo, mesmo que esteja cheia de cabelos brancos. Jovem, idoso, qual dos dois é mais excitante, hein? Que tal os dois juntos e renovados? Tudo pode quando o espírito é jovem. Só o que não pode é julgar alguém pela idade, porque isso é que é velho, meu velho. Muito velho. Skol, redondo, é sair do seu quadrado. Se beber, não dirija. Gente, amanhã, hein? Duelo entre José Aldo e Max Holloway no UFC Rio, ao vivo aqui na tela da Globo.
Logo depois do Altas Horas, então agora a gente vai ver mais um episódio da série Treinamento de Choque. É o treino do José Aldo com participação do Thiago Asmar. Olha só. O objetivo passou a ser fazer os treinos do Aldo, mas com uma mentalidade de ganhar a mínima técnica. Bater, muita gente sabe. Apanhar, nem tanta gente sabe. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu irmão, o Thiago vai ser amanhã, vai ser tratorado, cara. Vambora. Era o desafio. Toda terça e quinta eles treinam MMA mesmo, não é brincadeira. Eles se golpeiam pra valer, é porrada, você vê os caras sangrando, você vê os caras machucados. Não é simulação, é luta. O brilho dos olhos dele já não estava o mesmo. Você já via aquele espírito saindo pelos olhos. Eu falei, e hoje vai ser o quê? Você vai ver os treinos? Ele, não, hoje eu vou fazer o sparring. Um silêncio entre eu e ele, assim, olhando pra cara dele, ele... Pô, Léo, posso te falar uma coisa? Eu falei, fala, ele, tô nervosão. O cara chegou, meu irmão, viu a cena. Os caras treinando ali, sério. Uma porradaria, um soco batendo na cabeça do outro, o nego cortou. Abriu o supercílio, ele viu o sangue rolando. Meu irmão, o cara já queria se esconder dentro do banheiro. Falei, não, você não é fã? Você não gosta de falar, de ficar... promovendo não sei o quê. Não, agora você vai fazer. Tô tenso demais. Porque você fica vendo aqui, cara, os caras trocando soco o tempo todo, porrada entrando pra valer, assim. E claro que algumas vão entrar. Você via que eu até dava umas risadas, mas aquela risada de nervoso, sabe? Eu não queria passar pros caras que eu tava em pânico, como eu tava. Eu falei, cara, isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Isso é só um treinozinho de sparring, meu irmão. Isso é como se fosse um coletivo, rapaz. É hora de se divertir. A primeira coisa da luta é o seguinte, você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ter aquele espírito de guerreiro. Então vai. Você tem que bater olhando e apanhar olhando. Eu meio que assim, caraca, Léo. É um ritual, faz parte. Quando eu olhei no olho, dentro do olho dele, no fundo do olho... Só vi Nutella, campo florido, cachoeira, praia, não vi guerra, não vi nada de aquele transtorno, não vi não, brother, infelizmente. A gente brinca, zoa aqui, fora do treino, mas quando você pisar ali é sério. A gente tem que estar te acompanhando o tempo todo ali, mas você é sério. Se tiver muito ruim, tenta clichar, se tiver muito cansado, roda. Aí que você vê como uma luta deve ser tensão total, porque você sabe que você tá a poucos segundos de apanhar muito. 3 rounds de 5 minutos. Cara, deixa o medo. Fica tranquilo, quando eu te encurralar no canto, você vai pensar, vou morrer? Não, vou lutar pela minha vida. Então é isso que você vai fazer. Você viu até aqui, irmão? Não tem caminho de volta. Olha, foi! Ele foi explorando muito o meu corpo, explorou muito o meu corpo. Você não sabe de onde vai vir golpe. Tira o braço esquerdo, ontem. Isso. Igual de ontem. Vai ficando em pé, Thiago. Vai ficando em pé, dando pé, Thiago. Fazendo ele, empolga as pernas, das pernas. Quando você defende o corpo, eles dão na sua cara. Quando você defende a cara, eles dão no seu corpo. Então, cara, exige muita inteligência. O atleta de MMA não é um atleta de... Todo mundo imagina que é um grosso, que é um brucutu, que tem que chegar lá e tocar pancada, não. Todos os atletas são muito inteligentes. Se não fosse inteligente, ele não estaria ali dentro, sabendo a hora de chutar, fazer uma combinação. Tem que ter uma coordenação motora. É complicado você tomar soco na cara, tomar um chute, na barriga, e você
pô, ter que aprender a conviver com essa dor, com esses perrengues e se manter de guarda alta, andando pra frente, correndo atrás da vitória. É bem complicado. Aí eu comecei a levar valhas na cara, no rosto. Eu não tinha força nenhuma para ir para cima dele. A única força que eu tinha ali era para me manter de pé. E até bater cansa. Então o pouco que eu batia e o muito que eu apanhava, eu fui cansando muito. Tava tentando dar um incentivo, aquele, vamos, Thiago, vamos. Mas depois de um tempo eu vi que tava um desastre. O nego queria despenar meu galo. Dá água pra ele. Tem mais um round? Mais um. O nego queria bater no Thiago. E aí eu falei, cara, quem será que vem nesse terceiro round? Eu falei com o Cauã falei, não, você não. Você vai machucar meu galo, meu irmão. Aí, meu irmão, na hora de troca ali, meu galo tá no chão, bebendo água mal, quase vomitando. O Cauã me entra no ringue, cara, pra fazer o sparring com ele, sem eu saber. Eu pensei comigo, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, cara? Depois eu fui saber que ele entrou porque ele quis. Tipo, não tinha ninguém lá, ele resolveu entrar. Eu falei, o que eu posso fazer? Nada. Agora é com você, meu galo. Ô, maluco! Você é psicopata! Cauã é um cara, meu irmão, talentosíssimo, mas muito grosso. Eu não gosto dessa fama, mas é que eu treino firme, eu treino duro. E aí que às vezes eu me excedo um pouco. Olha pra ele, Thiago! Olha pra ele, Thiago! Era tanto o golpe que eu nem sabia de onde vinha. O pânico só aumentava. E eu só via a mão dele entrando e eu tentando defender, e a mão dele entrando. Aí eu fui e dei uma na costela dele, que eu matei o menino. É a costela, meu irmão, essa última. Falei, coitado, meu galo. O cara me vai e me pede pra fazer 5 minutos comigo. O cara queria sentir a força das minhas mãos batendo nele, eu acho. Porque me acertar ele não ia. Vocês vão ver. Não esqueçam, amanhã, depois do... Alô, galera, amigos do Globo Esporte, boa tarde para todos vocês. Fim de semana chegando, com friozinho e com preocupação por torcedor do São Paulo. Por causa da negociação de 2 jogadores, o Luiz Araújo e o Thiago Mendes, sendo negociados com o Lille da França. Então já vamos direto ao CT do Tricolor para conversar com o Andrei Kampf, que vai trazer para a gente todas as informações. Boa tarde, Andrei. Oi, Abel, muito boa tarde a todos. Pois é, a janela de transferência para o futebol europeu ainda nem abriu e o São Paulo já está faturando com ela. Como você disse, o Lille da França vai levar Luiz Araújo, atacante, 21 anos, e Thiago Mendes, volante, 24. Um negócio que deve render para os cofres do Tricolor cerca de 50 milhões de reais. A gente lembra que no início da temporada o São Paulo já vendeu o zagueiro Lianco, também o atacante David Neres, o Gilvan, em negócios que reforçaram o caixa do São Paulo em cerca de 80 milhões de reais. Em 2015, o São Paulo passou por um desmanche no meio da temporada, era treinado pelo Juan Carlos Osório, o técnico que comandava a equipe na época, e o então goleiro, Rogério Ceni, falou sobre esses negócios, dizendo que, claro que o caixa é importante, mas conquistas também são, fazendo uma referência de que time que se desmancha no meio da temporada abre mão de conquistar títulos. Ele foi perguntado hoje na entrevista coletiva que deu aqui no centro de treinamento sobre isso pelo repórter do Globoesporte.com, o Marcelo, e a gente vai ouvir o que respondeu o técnico do São Paulo. Vamos lá. Em 2015, o São Paulo, comandado pelo Osório, teve aquele desmanche, perdeu, se não me engano, 8 ou 9 jogadores. E você, numa entrevista pós-jogo contra o Atlético Paranaense, disse que o dinheiro de um jeito ou de outro se arrumava, mas que brigar por títulos e conquistar coisas era muito importante. Eu falei isso?
Né? Veja bem, eu acho que a necessidade, na maioria dos clubes brasileiros, nós sabemos que existe a necessidade de ser efetuada uma venda, mínimo uma venda por ano para equilibrar as contas, né? Isso não é uma exclusividade do São Paulo. Talvez com uma ou outra exceção no Brasil, 1 ou 2 times, exista essa possibilidade de acontecer vendas. O que eu posso te dizer é que se algum atleta deixar o São Paulo, por alguma negociação que o clube acha que seja boa, bacana para o clube, nós vamos tentar no mercado